E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez, dando continuidade, né, à nossa aula aqui de cálculo de várias variáveis que eu estou fazendo uma sequência para vocês. Nessa aula aqui eu vou falar um pouco sobre a parte de gráficos de funções de várias variáveis. Em especial, eu vou tentar trabalhar um pouco a ideia intuitiva, né, de como que a gente faz o gráfico. Lembrando, esse aqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo de uma sequência de vários vídeos da parte de cálculo de várias variáveis, em especial da parte de derivadas. Tá? Então, tem uma introdução aqui do que é uma função de várias variáveis, que é o que a gente está fazendo ainda nesse vídeo. E depois eu vou entrar na parte de derivadas, certo? Eu vou deixar embaixo ali o link dos outros vídeos para vocês acompanharem. E é isso aí. Então, vamos começar a fazer aqui, definir o que é um gráfico e fazer alguns exemplos. Pelo recurso aqui digital, né, não tem uma lousa, não é tão simples desenhar, talvez não fique tão bom, mas eu vou utilizar o GeoGebra 3D também para desenhar, beleza? Então, a definição, né, do que é um gráfico de uma função. Então, z, uma variável, né, é um f de xy, então estou dizendo que minha variável z está em função de outras duas variáveis, que é o, g de x, que é o x e o y. Ok, o xy está num certo a, que seria o domínio da função, que está em R2. Definimos o gráfico dessa forma aqui, né? Então, se você não conhece ainda o que é uma função de várias variáveis, eu recomendo fortemente que você volte no vídeo anterior que eu fiz, que foi um vídeo bem extenso, que eu fiz trocentos exemplos de funções de várias variáveis para tentar é, abordar bem isso daí, beleza? O gráfico é um conjunto de pontos que estão em R3, né? Os pontos da forma x, y, z, onde esse z aqui, certo? É a imagem do xy, certo? Já que tem uma função associada. Então, o xy pertence ao domínio da função e esse z não é um z qualquer, esse z é o f de xy. Então, esse é o gráfico, né, de uma função. Do ponto de vista, né, de conjunto, é assim que a gente define. É relativamente simples, mas o que a gente está interessado é em saber desenhar os gráficos. E aqui eu vou dar uma dica aqui preciosa para quem está começando aí na matemática, no cálculo. Tá? Tem uma coisa que é importantíssima no raciocínio matemático como um todo, uma qualidade, uma habilidade que um matemático, um engenheiro, qualquer pessoa que trabalha com matemática tem, que é a capacidade de olhar uma representação matemática de algo, né? Seja, por exemplo, isso aqui é uma representação algébrica de uma função, você enxergar uma representação e imaginar outra representação. Então, saber olhar uma expressão algébrica e já imaginar qual que é o gráfico disso, ou o contrário. Isso é uma qualidade, uma habilidade matemática que é importante desenvolver. Então, hoje a gente tem alguns recursos tecnológicos que tornam muito simples, né? Eu vou fazer, inclusive, aqui no GeoGebra 3D. Eu jogo essa equação aqui, ele já me dá o gráfico bonitinho. Só que é importante que a gente faça alguns exercícios, né? De tentar, a partir da equação, ter uma ideia do gráfico na mão mesmo. Por quê? Porque fazer isso na mão vai te ajudar a desenvolver essa capacidade, essa habilidade de conseguir visualizar graficamente uma expressão. Então, é bastante importante isso que eu vou fazer aqui, por mais que no primeiro momento você pense, por que ele está fazendo esse monte de contas se é só eu plotar lá no GeoGebra, né? Para isso, para desenvolver esse raciocínio, esse pensamento. Então, quando eu olho essa expressão, eu já estou vendo aqui um plano. Isso aqui é a equação de um plano, tá? Já que não tem nenhum produto aqui do x e do y, é uma função linear aqui no caso, então, né, não tem nenhuma potência nem do x nem do y, então isso aqui eu já intuo que é um plano. O que a gente vai fazer é mais ou menos determinar como que é esse plano aqui, ok? Então vamos começar a olhar, pensar no seguinte aqui. Deixa eu ver se eu coloquei o x, y, z aqui, né? Então, que eu vou fazer, mas nos outros eu não vou mais ficar escrevendo. A gente sempre vai tomar dessa forma, né? X, Y, Z, seguindo a regra da mão direita, ok? Então vamos lá, ó, eu posso fazer isso nesse caso. Cada um aqui eu vou tomar uma estratégia diferente, né? E com o tempo, com a experiência, você vai batendo o olho e saber qual que é a melhor estratégia para a gente tomar. Por exemplo, o que eu posso fazer aqui para começar? Eu posso tomar x e y iguais a zero, certo? Isso aqui eu estou enxergando já como meu z. 6 menos 3x menos 2y é igual a z. Se meu x e meu y são iguais a zero, isso implica que o meu z é igual a 6. Concordam? Vai ficar z igual a 6 aqui. Isso quer dizer que o ponto 0, 0, 6 pertence ao gráfico da função. Então, eu achei um ponto já desse plano, que é o ponto 006. Digamos que ele esteja aqui. Ó. Eu não vou tomar muito cuidado de fazer tudo bonitinho, mas que é só para dar uma ideia.
Ó, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 6. Por que eu estou pensando isso? Isso é uma forma de eu determinar um plano. Como isso aqui é uma equação linear, o gráfico é um plano, isso aqui vem da geometria analítica, eu posso desenhar um plano por meio de 3 pontos. Nesse caso, eu vou conseguir achar esses 3 pontos de maneira bem fácil. Agora, se eu mudar a minha estratégia, se eu pego, por exemplo, x igual a z igual a 0, ok? Eu peguei o x e o z igual a 0. Então, o que isso vai ficar? Vai ficar 6 menos 2y igual a 0, substituindo aqui. Então, aqui vai ficar 2y igual a 6, então y igual a 3. Você consegue chegar nessa expressão aqui. Se eu fui muito rápido, é só você isolar aqui o y. Tá? Vai chegar aqui y igual a 3. O que isso significa? Ó, o x e o z são 0 e o y igual a 3. Então, ponto 0, 3, 0 pertence ao gráfico da função x igual a 0, y igual a 3 e z igual a 0. Então, mais ou menos isso daqui, ó, 0, 3, 0. Achei um outro ponto do meu plano. O que falta? Peguei x igual a y igual a 0, x igual a z igual a 0. Falta eu pegar o y igual a z igual a 0. Estou zerando de duas para ver o que sobra, né? Quando eu zero duas variáveis, eu vou olhar onde que o meu plano vai cortar os eixos. Então, como eu não zerei o x, eu zerei o y e o z, eu estou olhando exatamente em cima do eixo x. Ó. Eu quero ver aonde que o meu plano vai cruzar o eixo x. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Só o x que não vai zerar. Então, vai ficar menos 3x, ou melhor, vamos colocar direto aqui, 6 menos 3x igual a 0. Né? Se você isolar, você vai chegar em x igual a 2. Então, isso quer dizer que o ponto 2, 0, 0 pertence ao gráfico da função. O ponto 2, 0, 0 estaria mais ou menos aqui, né? 2, 0, 0. Então, eu tenho 3 pontos. Se eu for visualizar só a parte que está aqui no primeiro octante, né? Que é como a gente chama, né? Que é onde o x, o y e o z são os 3 positivos. Esse plano formaria esse triângulo aqui. Claro, esse plano ele continua, né? Ele vai continuar infinitamente aqui, tanto para baixo aqui, para o lado, nesse sistema aqui cartesiano, né? No espaço. Aqui eu desenhei apenas a parte positiva desse plano. Vou mostrar para vocês aqui no GeoGebra 3D. Ó, aqui está a função, já deixei tudo prontinho aqui. Ó. Z igual a 6 menos 3x menos 2y. Então, aqui a gente não vai ter um pouco de dificuldade, porque ele desenha tudo, né? Mas o triângulo que eu fiz, ele estaria mais ou menos aqui, ó. Certo? Então, é um plano aqui que está passando por esses pontos, ó. O 200, o 030, o 006 ali em cima. Beleza? Acho que deu para visualizar, né? Eu não sei como que é a percepção de vocês ali, mas a gente tem que ter essa capacidade, né? Eu falei bater o olho, claro que bater o olho às vezes envolve um pouco mais de experiência, mas mesmo que você não consiga bater o olho, fazer algumas continhas assim, marcar alguns pontos para ter uma ideia, ter uma noção, isso é importante. Isso aqui desenvolve muito o raciocínio, né? O pensamento matemático. Então a gente vai fazer bastante coisa nesse sentido assim, né? Fazer algumas continhas para tentar visualizar o que está acontecendo e depois a gente olha o gráfico lá no site do GeoGebra bonitinho para ver como que ficou, tá bom? Próximo caso aqui, um caso bem simples, né? É f de xy igual a k. Bom, o que significa? Quando você está no espaço tridimensional, né? O x, de certa forma, é aqui a distância, né? O quanto que você está mais perto ou mais próximo ali dessa parede frontal aqui, que é o plano YZ. Né? O y é o quanto que está se deslocando aqui da direita para a esquerda. Então, x para frente e para baixo, o y da direita para a esquerda. E o z é a altura. O z é o f de xy. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Que a altura, né, que é o nosso z, é uma constante. Então, a nossa função ela tem essa característica, o gráfico dela. A altura é constante. O que quando a altura é constante? É um plano. Né? Então, vamos desenhar aqui só a parte positiva para a gente ter uma ideia. Deveria ser paralelo, mas é o suficiente para a gente entender aqui. Ó. Então, isso aqui seria um plano passando justamente aqui por esse ponto que é o 00K. Né? Então ele está numa altura K. Aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui certinho. A gente ter uma ideia. Então, essa altura é K. Claro, isso aqui para um K positivo. Se fosse negativo, ele estaria abaixo, né, daí do chão, aqui do plano XY. Acho que deu para visualizar, né? Não seria como se fosse um teto aqui. A gente pode mostrar aqui também
no GeoGebra. Olha só, e aqui a gente tem um recurso, né? Inclusive que a gente pode movimentar. Faltou apagar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um K positivo, ó. Ó, o plano ali na altura 5. Eu posso movimentar aqui, ó, no GeoGebra. Certo? Quando eu coloquei direto a expressão aqui, z igual a k. Ele já criou aqui o k como esse negócio aqui que eu posso mexer. Ele já fez automático. Aí eu posso, inclusive, até dar um play aqui, ó, que daí ele mexe sozinho aqui, ó, que está na velocidade 4. Pra gente visualizar o negócio se mexendo. Então, você vai mudando o caso, ele vai subindo ou descendo esse plano ali. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Então, o próximo está aqui, ó. f de xy igual a 2x mais y. Veja que isso aqui também vai ser um plano, né? O mesmo argumento que eu utilizei ali, é uma função linear. Você não tem produto de x com y, não tem potências de x e do y. Aqui tem um detalhe, você não tem uma constante. Quando você não tem uma constante, isso quer dizer que ele passa pela origem. Quem fez geometria analítica, lembra que a equação de um plano é alguma coisa assim, ó, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Tá, ficou meio feio aqui, mas deu para entender. Quando esse teu d aqui é zero, isso quer dizer que isso aqui vai passar pela origem, porque o 0, 0, 0 vai satisfazer a equação. Pode ver, né? Se eu colocar z igual a zero aqui, x igual a zero, y igual a zero, é satisfeita a equação. Então ele passa pela origem. Como é um ponto que passa pela origem, eu não vou conseguir desenhar aqueles 3 pontos lá, como eu fiz no primeiro exemplo, né, onde corta os 3 planos, porque ele vai cortar justamente no 0, 0, 0. Então aqui eu vou ter que fazer uma abordagem um pouco diferente. Eu vou olhar para os planos. Então eu vou pegar apenas x igual a zero. Quando eu pego x igual a zero, eu estou olhando para o plano YZ. Então vou desenhar aqui, ó, o plano YZ. Plano YZ é quando x é igual a zero. Então eu estou olhando para esse plano aqui. Ó. Quando x é igual a zero, como é que vai ficar? Vai ficar z igual a y. Z igual a y seria uma reta aqui. Ó. Tá? Eu vou desenhar só a parte positiva, né? Ela continua para cá. Então z igual a y. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar y igual a zero. Quando eu pego y igual a zero, eu estou olhando para o xz. Eu vou fazer o xz assim, ó, porque daí depois, quando eu for juntar os dois, eu acho que fica mais intuitivo, tá? Da gente visualizar. O xz, que ele já tem aqui, ó. Então, o xz seria aqui, ó, seria como eu pegar isso aqui e rebater aqui, ó, nessa lateral aqui, né? E o yz seria esse daqui, ó. Ok? Beleza. Então, quando eu pego y igual a zero, o que que ficou? Ficou z igual a 2x. Isso aqui também é uma reta. Quando z é igual a 1, y igual a 2. Então, é uma reta aqui que sobe um pouco mais rápido. Ó. Então, a representação gráfica disso aqui seria mais ou menos isso daqui, ó. Se eu for colocar aqui, ó. Certo? Então, ele vai ser um plano, né? Esse plano aqui é meio difícil de visualizar porque ele está passando pela origem, ele está subindo aqui, né? Ele está cortando assim, né? Ele está vindo bem na parte positiva aqui, certo? Mas ele continua infinitamente. Então ele vai cortar bem na origem e nessas retas aqui, ó, conforme eu desenhei. Vamos ver se com o GeoGebra fica um pouquinho mais fácil de entender o que eu desenhei aqui. Cadê ele? Aqui, ó, z igual a 2x mais y. Cadê a parte positiva aqui? Ó. Ele está vindo bem nessa direção aqui, ó, tá passando pela origem e está cortando naquelas retas ali que eu comentei. Ó. Eu consigo representar as retas aqui, ó, que eu fiz. Ó. Quando eu olho o plano XZ, está aqui a reta que eu desenhei, que é a y igual a 2x, z igual a 2x, né? Ou z igual a y. Z igual a y está aqui e z igual a 2x está aqui, ó. Certo? Aqui estão as duas retas, aqui está o plano. Ó. Que eu desenhei seria só a parte dentro aqui, ó, dessas duas retas aqui. Certo? Acho que deu para visualizar. Um pouquinho mais chato quando ele passa pela origem mesmo, para conseguir entender o que está acontecendo. Mas voltando lá, acho que você consegue entender agora. Tá pena que aqui eu não consigo movimentar que nem no GeoGebra, mas acho que deu para entender. Beleza? Bom, mais uma aqui. Essa aqui apareceu no vídeo anterior, essa expressão. Né? Se eu colocar isso aqui igual a z, ó, vou fazer algumas continhas aqui para a gente pensar. Primeiro que esse meu z aqui é maior ou igual que zero.
Acho que isso vocês concordam, né? Já que tem uma raiz ali. Como tem a raiz, meu z é maior ou igual que zero. Então, minha função, o gráfico dela está todo acima do plano xy. Então, ele está sempre aqui para cima, né, do xy. Beleza. O que eu posso fazer aqui? Elevando os dois lados ao quadrado, e já isolando aqui, eu posso deixar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Certo? Posso fazer desta forma aqui. Aqui eu já isolei, já deixei as variáveis do lado esquerdo, né? Se você pode somar aqui x ao quadrado, y ao quadrado, primeiro elevei ao quadrado, depois somei. Vocês conseguem chegar nessa expressão aqui. Isso aqui é a expressão de uma esfera, tá? Também da geometria analítica. Por quê? Isso aqui você pode entender como a distância do ponto x, y, z até a origem. Então, a distância do ponto x, y, z até a origem está fixado como sendo 3, né? 3 porque a distância seria a raiz disso daqui, né? Onde eu tenho essa restrição. Então, eu posso enxergar assim também, ó. Essa é uma outra forma de fazer, tá? Eu coloco o quadrado, né? Aí isolo e depois tiro a raiz de novo e fico dessa forma, tá? Com esse detalhe, que eu estou pegando o z sempre maior ou igual que zero. Quando eu pego o z sempre maior ou igual que zero, é a parte de cima da esfera. Então, a esfera de centro na origem, raio 3, né? Eu posso escrever também, outra forma de escrever seria desta maneira aqui, ó, tá? O meu 9 como 3 ao quadrado. Então, seria a parte de cima de uma esfera de centro na origem e raio 3. Não ficou muito bonitinho, mas dá para entender. Tá? Esfera de centro na origem e raio 3. Só a parte de cima. Se fosse menos aqui, né? Se eu pegasse só o z menor ou igual que zero, daí seria a parte de baixo. Vamos lá para o GeoGebra. Esse aqui, a expressão é meio difícil, mas quando você já reconhece que isso aqui é a equação de uma esfera, isso acaba ficando um pouco mais simples. E vem da fórmula de distância. Tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Onde que eu coloquei aqui. Tá? Então, a parte de cima de uma esfera de centro na origem e raio 3. Né? Dá de visualizar aqui que está passando bem pelo 3. Ok? Então, bom, como eu estava falando, assim, a gente precisa ter uma noção intuitiva, mas a gente tem alguns conhecimentos preliminares aqui, né? Principalmente de álgebra linear, né? Ou outra disciplina que talvez você tenha feito que envolva esse tipo de coisa. Às vezes até a geometria analítica ali da escola mesmo, ou saber alguns gráficos. Se você não sabe, né? Aí, bom, você pode recorrer a esses recursos digitais para visualizar mais ou menos o que está acontecendo, tá? Vamos continuar aqui, ó. Z igual a ax mais by mais c. Então, aqui é a equação geral, né, de uma função afim. Função afim apareceu na aula anterior. Então, como que é o grafo de uma função afim? De novo, isso aqui tem que ser um plano, certo? Tem que ser um plano porque é uma função linear, ok? Bom, o que eu posso fazer aqui como estratégia? Eu poderia pensar nos pontos ali, nos 3 pontos, mas pode ser que isso não funcione muito bonitinho. Então, porque pode ser pontos diferentes, vai depender dos valores, se eles são positivos ou não. Então, eu vou fazer mais ou menos aquilo que eu fiz no outro caso ali, ó. Pegando x igual a zero, como que vai ficar? Z igual a by mais c. Então, x igual a zero, eu estou olhando no y. Vou fazer diretão aqui, que a gente já fez essa parte aqui, ó. Eu estou olhando aqui no yz. Tá? Então, isso aqui é a expressão de uma reta, certo? Essa reta ela vai cortar o eixo Z aqui no C. Estou supondo aqui que é um C positivo, poderia ser negativo, poderia ser zero. Tá? E ele é uma reta aqui. Vamos supor que esse B é positivo, seria uma reta crescente. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, essa reta seria a reta Z igual a BY mais C, quando x é zero. Tá? Bom, e quando o meu y é igual a zero? Quando o meu y é igual a zero, vai ficar z igual a ax mais c. Então, também vai cortar no c, certo? Uma reta. Agora eu estou olhando no plano aqui xz, que também vai cortar no c, supondo que seja positivo, vai ser dessa forma aqui, né? Lembrando que o positivo do x está aqui, ele está descendo aqui, né? Mais ou menos isso. Então, z igual a ax mais c. Então, é um plano que vai cortar aqui desta forma. Claro que vai depender daí dos valores. Mas a gente consegue também no GeoGebra, aqui usando o recurso,
ter uma maneira geral, que está aqui, ó. Tá? E aqui eu simplesmente escrevi z igual a x mais b y mais z, e ele já me deu aqui os parâmetros, né? O a, o b e o c. Então, da forma que eu coloquei ali, ó, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, para a gente visualizar. Ó, se a gente mexer no a, ó, o que acontece nesse plano. Se mexer no b, ele também tem uma movimentação aqui. E se mexer no c, aí ele mexe nesse deslocamento assim, ó. Tá? Então, claro que isso vai variar, né? Se é positivo, ele vai cortar o z ali na parte de cima. Se o z for negativo, ele corta aqui na parte de baixo. Então, só para generalizar, opa, é aqui. Generalizar que ele pode, né? É um plano que pode ser de várias formas diferentes, mas sempre vai ser um plano. Ok. Caso 6 aqui. Esse 6 é o último que a gente vai fazer. Então, 4x² mais y ao quadrado. Bom, de novo, né? Se a gente recorrer à geometria analítica, se a gente olhar essa expressão aqui, ó, se você colocar, por exemplo, isso aqui igual a 0, tá? Isso aqui é a equação de uma elipse. Tá? Esquece o 4, x² mais y ao quadrado é a equação de uma esfera. Quando você coloca um número aqui ó, que está acompanhando um dos valores, você modifica aqui, então você vai achatar ou alargar ali a tua esfera, ele vai formar uma elipse, certo? Mas você tem o z. Então, para cada altura você vai ter uma elipse diferente. Então, vamos tentar traçar uma estratégia aqui. Ó. Vamos começar pegando o y igual a 0. Quando eu pego y igual a 0, eu tenho 4x ao quadrado igual a z. Então, se eu olhar no xz, o que é isso aqui? Isso aqui é a equação de uma parábola, né? Parábola mais fechadinha. Opa. Vamos ver se eu consigo fazer, mais ou menos aqui, aceitável. Isso. Então, mais ou menos isso daqui. Z igual a 4x quadrado. Tá? Equação numa parábola bem fechadinha. Agora, se eu olho vou pegar x igual a 0. X igual a 0, daí eu tenho que z igual a y ao quadrado. Então, se eu olhar no zy, ficou bem torto, mas dá para entender. Aí você tem aquela parábola mais comum, né? No caso aqui, z igual a y ao quadrado. Aquela primeira que a gente vê lá na escola. Certo? Quando a gente junta as duas, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Aqui ele vai ficar bem fechadinho, vamos ver se eu consigo fazer. Tá? E aqui ele vai ficar um pouco mais aberto. Vai dar para visualizar. Olha lá. Ó. Tá? Então isso aqui é o que a gente chama de um paraboloide aqui, mas que está um pouco mais achatado. Vamos recorrer ao GeoGebra 3D, que daí fica mais fácil da gente visualizar. É o que está aqui embaixo. Ó. Então, quando a gente olha de cima, né, o domínio ali, né, vão ser, para cada altura, você vai ter uma elipse diferente. Aqui ele está pegando a elipse máxima do que ele fez, certo? Quando você olha na direção aqui, você tem de uma das variáveis, né, o x ou o y, você tem uma parábola, e no outro você tem a outra parábola ali, ó, certo? Como eu desenhei. Então, quando você junta as duas ali, você tem esse paraboloide elíptico aqui, certo? Bom, é isso aí. Acho que deu para ter uma noção dos gráficos, né? Claro que não tem bem uma receita muito certinha, mas a gente tem algumas estratégias, né, que a gente pode utilizar para tentar chegar no gráfico, ou pelo menos intuir como que é o gráfico de uma função. Isso aqui é bastante importante mais na frente no cálculo, né? Principalmente quando você trabalha com a parte de integrais, às vezes você tem que fazer volume entre superfície, então você precisa saber desenhar, não precisa fazer um desenho muito bonito, não tem que ser uma obra de arte, mas tem que ser um desenho que pelo menos você entenda o que está acontecendo, às vezes para você parametrizar direitinho e a partir dali conseguir fazer, né, os cálculos que você tem que fazer. Então, é isso aí. De novo, mais uma vez, eu comentei no vídeo anterior que esse é um projeto que eu estou participando de forma voluntária, como aluno de pós-graduação da Federal.
né, para tentar contribuir ali com os alunos da graduação que estão tendo uma disciplina remota de cálculo, mas esses vídeos vão ficar aqui no meu canal, né, para que talvez possa ajudar outras pessoas. Não sei quando que você está vendo esse vídeo, né, se já acabou a pandemia, tomara que sim, quando você estiver assistindo. A ideia é ficar aqui para ajudar demais pessoas. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né, você pode deixar ali seu joinha também, assim você me ajuda também. Se inscreve no canal ali, caso você queira, porque a minha ideia é essa daí, poder fazer mais vídeos como esse, vídeos, né, aulas gratuitas aí para tentar ajudar a galera. Então valeu, até a próxima.